Olá! Hoje eu quero abordar um assunto bem polêmico que não se fala em outra coisa, que é o assunto da atriz Larissa Manoela em relação aos pais dela. Eu quero mostrar a visão sistêmica dessa história e a visão saudável. A nossa espécie, ela só conseguiu vingar, né, na teoria evolucionista ou na natureza, exatamente porque as pessoas, à medida em que criavam uma família nova, tinham a sua prole, voltavam a sua atenção para a sua prole, em detrimento dos anteriores, exatamente para que a espécie pudesse perpetuar. A grosso modo, gente, a muito grosso modo, e não seja ignorante a ponto de levar o que eu vou falar ao pé da letra, assista esse vídeo até o final. É como se tivesse num barquinho um idoso, o adulto e a criança, e esse adulto ele tivesse que escolher quem salvar, se a criança ou o idoso, ele iria salvar a criança, porque essa criança iria perpetuar a espécie. Isso, inclusive, é tema até de dinâmicas de grupos, às vezes até em processo seletivo, chama a dinâmica da hecatombe. Eles colocam seis tipos de personagens lá para que haja uma discussão de quem eles salvariam se houvesse uma hecatombe. Então foi com isso que a nossa espécie perpetuou. E o que é saudável? Até onde é saudável cuidar dos pais? Até o momento em que a gente não quer devolver o que eles fizeram para a gente. Porque não é assim que é saudável, que é funcional. Como que é o funcional? Nós recebemos dos nossos pais e passamos para frente. Temos uma família de origem aqui, a família onde a gente nasceu, nossos pais, nossos irmãos. Criamos a nossa, não importa em qual contexto seja a sua família. Pode ser você e um cachorro, é a sua família atual. Quando a gente entra no mundo dos adultos, a gente precisa seccionar, a gente precisa ir em frente, seguir adiante, montar a nossa empresa, a nossa carreira, o nosso trabalho. Como que a gente agradece aquilo, como a gente retribui por aquilo tudo que a gente recebeu? Primeiro, o que a gente recebeu dos nossos pais não tem como retribuir, que é a vida. E a vida não tem preço. Se eu oferecesse para você, você quer 2 milhões de dólares na sua conta, mas você só tem 1 hora de vida, ou você prefere ficar com o dinheiro que você tem na sua conta e ter o tempo de vida maior? Você vai escolher o quê? 10 milhões para usar durante 1 hora? Não, né? Então, não existe um valor para a vida. Então, a gente não tem como retribuir uma coisa desse tamanho, né? Em compensação, os nossos pais são adultos. Quando a gente precisa dar alguma assistência para os pais, cuidar, ajudar financeiramente, tá tudo certo em fazer isso, desde que façamos na posição de filhos e não na posição de pais. Os nossos pais, eles não podem se tornar nossos filhos. Nós não é saudável nos tornarmos pai dos nossos pais. Um pai e uma mãe que cobra pelo que deu, esse pai e essa mãe, ele tem conteúdos, aspectos narcisistas. Um pai e uma mãe saudável, que não tem essa neurose narcisista, não vai fazer essa cobrança. Porque ele não fez mais que a obrigação dele pela visão sistêmica, não, tá? Pela visão sistêmica, a vida é o suficiente. Tudo que ele faz além disso é um plus, né? Trocar fralda, pagar a escola, tudo. Mas se a gente parte pelo contexto social, ele não fez mais que a obrigação dele de colocar um ser humano no mundo. Nós humanos somos uma das poucas espécies que precisa de cuidado quando é bebê durante muito mais tempo, né? Na natureza, normalmente, os mamíferos já saem andando ou em poucos meses já estão crescidos o suficiente para se virar sozinho. Nós não, nós dependemos mais tempo. Então, nada mais justo do que aqueles que nos colocaram no mundo dar esse suprimento para a gente. A diferença
é quando isso é jogado na cara, quando isso é uma moeda de troca, quando o filho é de alguma forma obrigado a devolver por aquilo que recebeu. E de uma forma quase que escravizada, onde eu tenho um filho que trabalha para mim e eu usufruo da maior parte dos bens que aquele filho produz. Ele não goza daquilo que ele produz. Ele não usa aquilo para ele. E ele precisa ter o livre-arbítrio de fazer o que ele quer com aquilo que ele ganha, administrar como ele quer aquele dinheiro. A história da Larissa Manoela se assemelha muito com aquelas crianças que a gente vê no farol vendendo bala. Eu já ouvi de criança falar assim, tia, eu tenho que vender todas essas balas. Porque eu pedi para ela ir embora, porque estava garoando. E ela falou assim, tia, eu não posso ir embora, porque eu não posso chegar em casa com essas balas. Eu vou apanhar. Eu só posso ir embora quando eu tiver vendido todas. Então a história dela se assemelha muito com isso. Aí vocês vão falar, não, mas é outro contexto, porque ela tem mansão. Não importa o quanto que ela criou de dinheiro. Ela criou. Aquilo é dela. Ela deve ter acesso transparente a tudo aquilo. O que aconteceu com ela? Ela foi manipulada. E qual é a ferramenta do narcisista? É fazer o gaslight. O que é o gaslight? É a negação daquilo que o outro está vendo. E fizeram isso com ela há muito tempo. Então, quando ela cobrava, quando ela tentava conversar, quando ela achava que aquilo não estava muito claro, muito certo, vinha o gaslight, essa técnica de... Vou dar um exemplo, tá? O gaslight é assim: o narcisista te falou uma coisa muito ofensiva e no dia seguinte você se mostra muito chateado porque o narcisista te falou aquilo ofensivo e ele fala assim, não, mas não foi bem assim, você entendeu errado, não foi bem isso que eu quis dizer. Você que está muito sensível. Isso é gaslight, negação do que de fato aconteceu. E aí a Larissa, ela passa por esses abusos narcisistas, com gaslight durante toda uma vida, até que ela entrou no mundo dos adultos agora. Ela tem uma relação e alguém de fora consegue ver o que um sobrevivente narcisista não está vendo dentro daquela relação. Então, possivelmente alguém de fora começou a mostrar para ela, falar assim, você não acha que isso está um pouco errado? E aí você que julga, né? A pessoa que julga, eu não sei baseado em que a pessoa julga, no que ela acha que isso é ingratidão. Muito pelo contrário, ela tá pagando para sair. Ela tá deixando tudo que ela tem, porque ela sabe que em um ano ela vai construir isso de novo. Eu acho que até menos, diante do contexto. Acho que até menos de um ano ela faz esses 18 milhões de novo. Ela já fez uma vez, ela sabe o caminho. Quando a gente faz uma vez o caminho do sucesso, da fortuna, a gente sabe o caminho. Mesmo que a gente caia, a gente volta para isso. E ela vai voltar. E então, um olhar saudável não tem nada a ver com ingratidão. Os lugares onde eu li as pessoas achando um absurdo, comentando, vi inclusive como defender esse tipo de pai e essa mãe. Eles poderiam estar usufruindo de tudo que essa garota conquistou junto com ela, empurrando ela mais ainda para a vida, não escravizando ela dentro daquela família. Um pai e uma mãe saudável, ele empurra o filho para a vida, ele tira o filho daquele núcleo doméstico, para o filho seguir a vida dele, para acabar esse ciclo de dependência emocional e de qualquer tipo de dependência. Mesmo que eventualmente eles precisam de ajuda financeira. Você vê a história de tantos garotos que estão milionários e que falam, eu fiquei milionário, eu aposentei meu pai e minha mãe. Com muito orgulho.
com muito prazer, mas no lugar de filho, não no lugar de salvador, não sendo escravizado, né? Não sendo enganado, não tendo ceifado a sua liberdade, seu direito de tomar decisões com o dinheiro que ganha, com aquilo que é fruto do seu trabalho. Então, se você está vendo pessoas defender um abuso narcisista, porque o nome disso é abuso narcisista, e se você está defendendo isso, reveja os seus sentimentos, reveja como você olha a vida. Porque nós não podemos depositar no outro a obrigação de nos salvar, de nos sustentar. E o narcisista não é nada mais, nada menos que uma criança absurdamente ferida, muito imatura e infantilizada, que está buscando o seu sustento emocional e muitas vezes financeiro em alguém, criando uma relação de dependência e codependência, onde a vítima não consegue se libertar, porque ela sente muita culpa. Então eu sinto muito, Larissa, por tudo que você passou, e eu gostaria que de alguma forma essa mensagem chegasse até você, porque você está no caminho certo, cuidando da sua vida e sim, com tanta gratidão a esse pai e essa mãe, a tudo que eles fizeram para você, que você está deixando o que você conquistou até aqui para eles, para que você siga o seu caminho agora de uma maneira diferente. Você está no caminho certo, com certeza, não tenha dúvidas disso. Namastê.